Olá, meu bem, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Eu tô bem, e você? Graças a Deus, tudo certinho. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje a nossa live vai ser sobre bem-estar. E nada melhor do que uma pessoa que trabalha com isso há mais de um século, né, para trazer inteirona Quase, quase. para trazer esse assunto tão importante, tão gostoso para a gente, né? Eu convidei a Ingrid novamente para a gente conversar aí sobre bem-estar, porque a Ingrid tem uma experiência fantástica nisso e tem bastante coisa para acrescentar para a gente, né? Para quem não me conhece, eu sou Flávia Mendes, sou a técnica pesquisadora da Phytobeauty Cosmetics e a gente tem feito lives aqui todos os dias, né, de segunda a sexta, para a gente levar um pouquinho aí, um pouquinho do nosso conhecimento, de compartilhar com vocês um pouquinho do nosso conhecimento e compartilhar também, esclarecer algumas coisas em relação à nossa empresa, aos nossos produtos, né, para que a gente se aproxime mais aí, consiga dividir bastante esses conhecimentos, né? Então, oficialmente, Ingrid, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Então, Ingrid, conta pra gente um pouquinho da sua experiência com as terapias de spa. E que eu sei que você viajou para fora também, né? Bastante com relação a isso, conheceu bastante coisa nova. Conta um pouquinho dessas suas aventuras aí pelo mundo com as massagens de terapias de spa. Antes de contar a minha história, deixa eu mandar um beijo pro Rodrigo Lomba. Ele Ai, diz fofo. aqui, amo o trabalho de vocês. Ah, Nós obrigada, amamos Rodrigo. o Rodrigo. Como não amar o Rodrigo, Como não amar o Rodrigo, né? Exatamente. né? Então, menina, eu caí nesse mundo do bem-estar, do spa. Eu caí de paraquedas e juro que morri de medo quando caí nele. Quando eu comecei a trabalhar com estética, estudar estética, eu achei que eu só ia dar para fazer trabalhos faciais. Acho que é um erro que muita gente até comete. Eu achava que eu não teria energia o suficiente, força o suficiente, enfim. Achava que era um trabalho muito, entre aspas, pesado e que eu não iria dar conta. E acabou surgindo a oportunidade de eu trabalhar em spa de navio, navios de cruzeiro. E eu fui, olha, morrendo de medo, pavor, porque eu falei, gente, o que vai acontecer lá? Me surpreendi, né? Me surpreendi tanto que eu acabei ficando 4 anos fazendo isso. Só não fiquei mais tempo porque houve uma alteração na forma de contratação da empresa, das empresas, né? E aí eu acabei parando. Mas foi muito interessante. Eu fazia a temporada brasileira um tempo, geralmente eram 2 meses e meio, 3 meses, e depois a gente fazia a temporada europeia. Daí a gente normalmente fazia o mar Mediterrâneo. E Oh, o público que eu é bom. é muito O bom. público que eu o público que eu atendia a empresa era uma empresa espanhola, então eu atendia majoritariamente o público espanhol, português e, claro, sempre tinha, às vezes tinha grego, às vezes tinha sueco, às vezes tinha alemão, né? Mas majoritariamente espanhol e português. E o que me fascinou e me encantou, e quando eu retornei em 2012, que eu voltei a ficar em terra firme, o que me fascinou e criou esse elo de ligação com o bem-estar foi justamente notar o quanto o que a gente pode oferecer em termos de terapias para o cliente, o quanto isso é benéfico para ele, não só do ponto de vista do bem-estar, mas do ponto de vista estético também. E quando a gente está de bem, quando a gente está, vamos dizer assim, relaxado, tranquilo, saudável, né, física e mentalmente, isso acaba refletindo e deixando com que as alterações estéticas elas sejam até mais fáceis de tratar
ou que a pessoa não encare a alteração estética como uma neurose, o que, ao meu ponto de vista, acaba dificultando muito o fato de você conseguir tratar essa alteração. Então, foi maravilhoso, amo falar sobre esse assunto, lamento que no nosso ambiente, aqui no nosso país, a gente não tenha tanto ainda um olho sobre essa questão do bem-estar, né, do profissional de estética atuando nesse campo, tanto quanto na estética como um todo, né? A gente vê um crescimento enorme de clínicas de estética, de esteticista, tarará, mas todo mundo esquece que ter uma portinha ali para o bem-estar junto ajuda demais a tratar seu cliente, inclusive a fidelizar esse cliente, o que eu acho, sim, muito, muito bom para o nosso trabalho. É isso, Flavinha. Até porque é tão interessante, os profissionais que conseguem enxergar isso, enxergar a estética do bem-estar como seu maior aliado nos tratamentos de tantas outras diversas alterações anestéticas que nós temos, tanto no facial quanto no corporal, por quê? Porque 99% de todas as alterações anestéticas que o cliente nos apresenta, ela é advinda do estresse. Então, o estresse altera, né, tudo. Então, quando eu atendia, por exemplo, as minhas sessões, primeiro eu fazia, no corporal básico, por exemplo, vou tratar cliente com celulite. A minha primeira sessão era de higienização corporal, uma higienização profunda com desintoxicação. Fazia essa desintoxicação para o corpo dela começar a acostumar aí com as novidades que vinham, né, durante os tratamentos. Fazia essa higienização bem profunda com a desintoxicação. Depois eu fazia o número de sessões de hidratação suficientes até o corpo dela estar, a pele do corpo dela estar realmente nutrida para poder receber os princípios ativos do tratamento para celulite que eu ia fazer. E terceiro, eu fazia a massagem relaxante. Fazia a massagem relaxante depois, ou seja, na quarta sessão é que eu começava a tratar propriamente dita a celulite. Por quê? Porque eu percebi nessa prática que quanto mais eu preparava o corpo da cliente, mais resultados eu tinha. Então eu não tinha equipamento, eu não tinha nem ultrassom na época, não tinha nada. Eu tinha a minha cabeça para pensar no que eu ia poder levar de benefício para essa cliente. Então, lá na quarta sessão é que eu começava propriamente dita relaxante. O tratamento da celulite. E eu sempre fazia uma massagem enquanto tá aguardando lá uma manta, ou uma argila, ou um gesso, alguma coisa dessas alternativas que eu usava. Enquanto eu estava aguardando isso, eu não ficava batendo papo, eu pegava, fazia uma massagem relaxante no pé, eu fazia uma relaxante no rosto, sabe? Quando era celulite na parte posterior do corpo, eu fazia, enquanto isso, uma massagem relaxante nas costas, sabe? Por quê? Porque eu entendia que a necessidade de manter a cliente relaxada, tranquila, ia beneficiar. Hoje, se você não controla isso, a cliente está o tempo todo na maca com o celular na mão. Ela não tá, a cabeça dela não está prestando atenção na modificação que o corpo dela está fazendo. E isso, eu já li alguns artigos científicos sobre biofeedback, né? E falando da importância de quando você está praticando um exercício físico ou fazendo qualquer tipo de atividade, que a sua atenção esteja 100% voltada para aquilo ali, porque senão o seu corpo não consegue perceber o que você está fazendo. É o tal de tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo. É igual quando a gente come vendo televisão. Você come vendo televisão, você não percebe, ou come mexendo no celular, você não percebe o quanto, se você está satisfeito. E aí você não percebe isso e acaba comendo muito mais. Então, isso é um fator extremamente importante, por isso que eu quis trazer esse assunto, porque as pessoas acham que simplesmente, eu vou fazer esse tratamento estético, isso vai dar certo, mas sem se preocupar com a parte holística, sem se preocupar com o todo do cliente. O problema da sua cliente não é só a celulite, não é só a gordura localizada, não é só a ruga, não é só a flacidez, entende? Você concorda com isso, Ingrid? Concordo. Eu sempre digo que nós somos um conjunto, né? O ser humano, ele é um conjunto, ele não é só feito
de uma alteração ou de um problema, vamos dizer assim, na coxa, ou no abdômen, ou uma flacidez, ou uma ruga, né, como você mesma diz, ou ai, o meu cabelo branqueou, ai, a minha unha está muito, muito fraca. Não, por que a unha está fraca? Por que meu cabelo está caindo de repente? Exato. Por que aumentou a celulite num determinado momento? Quando a gente começa a traçar um perfil desse cliente, a gente começa a entender que nós não somos alterações isoladas, né? Ela não acontece sozinha. Ah, aconteceu agora nesse momento e acabou. Não. Nós somos um conjunto e sempre tem algum fator que está atrelado a isso, né? Tem uma frase, Flavinha, que eu gosto muito e que vem acrescentar: o profissional de estética, ele é um multiplicador do bem-estar. Então, cabe a nós, quando recebemos o cliente para uma alteração estética, para tratar, ou para perguntar sobre uma alteração, ou até uma orientação, que muitas vezes acontece, né? Eu imagino você, como técnica de uma empresa, você deve responder a muitas perguntas desse tipo. Ah, eu estou com celulite, estou com flacidez, estou com uma ruguinha aqui, o que você me recomenda, né? Então, nós somos orientadores também, né? Além de, lógico, de executar o tratamento. E cabe a nós fazer com que esse cliente aprenda, é uma questão de doutrinar o cliente para estar apto a receber esse bem-estar e perceber o quanto ele é importante. E é justamente aí que eu falo que a gente tem uma diferença muito grande entre o nosso público, o público brasileiro, e o público europeu que eu tive a oportunidade de atender. A perspectiva deles é completamente outra. Eu cansei de atender mulheres suvacudas, cheias de pelinho embaixo do braço, não estava nem aí. Depilação, virilha, nem aí. Mas ela queria o quê? Ela queria o bem-estar. Ela estava apta a deitar naquela maca, a receber aquela massagem. Eles têm um respeito, inclusive, pelo profissional que vai atender e pelo que vai ser executado, muito diferente do que a gente vê aqui, infelizmente, né? Então, hoje, desde que eu voltei, agora esses 8 anos que eu estou em terra firme novamente, eu sempre, em qualquer momento que eu estou, ou dando treinamento, ou dando aula, ou fazendo atendimento, eu sempre procuro inserir isso dentro do meu atendimento para que o cliente entenda, para que o cliente perceba o quanto isso vai ser benéfico. É como você falou, vai fazer um tratamento para celulite, você não vai começar já, de repente, com um aparelho, alguma coisa assim. Vamos preparar, vamos desintoxicar esse cliente, vamos relaxar esse cliente para que ele comece a se envolver com aquele tratamento e daí, com certeza, ele vai ter melhores resultados. Isso é fato, né? Então, nós estamos ali para multiplicar esse bem-estar, sabe? Uhum. Ô, Ingrid, fala para mim, quais são as consequências do estresse? A gente sabe aí que o estresse ele tá bem ligado, muito... Na verdade, ele faz mais companhia pra gente do que o nosso próprio travesseiro, né? A gente tá com... Agora em época de pandemia, então? Nossa Senhora, no início todo mundo achou, tô em casa, eu vou relaxar, mas você começa a ficar estressado de ficar à toa. Exatamente. Exatamente. Então, menina, consequências inúmeras, né? Tanto físicas quanto psicológicas. Então, a gente tem insônia, né? Muitas pessoas relatam insônia. Outras pessoas relatam até o contrário, vamos dizer, um sono além do seu normal, mas não é um sono repousante. Então, a gente sabe que a gente tem alterações, né, no descanso do indivíduo muito significativas. Fisicamente, nossa, inúmeras, né? A queda de cabelo, a unha enfraquecida, a própria pele ressecada, a própria flacidez. Nós sabemos que quando a gente sofre de estresse, nós temos um desequilíbrio nos demais, como é que eu vou dizer, nos demais órgãos do nosso corpo. Então, nós não estamos com o nosso organismo em homeostase.
E nós temos como é que eu vou dizer, um bombardeio constante de De hormônio, radicais né? livres Mas o também, hormônio, consequentemente. exatamente, o hormônio do mal, radical livre, então assim, os capetinhos estão tudo ali em volta, querendo a caveira da gente, né? Verdade. E isso acaba, os distúrbios de alimentação, né? Então, ou a pessoa se alimenta muito mal, ou não quer se alimentar, ou o que a gente vê também muito, às vezes até mais, as pessoas que acabam se alimentando em demasia, né? Então, acabam descontando aquele estresse todo no quê? Na alimentação, mas não uma alimentação adequada, né? Então, Sim, muito açúcar, né? E esse sim. muito açúcar, ele acaba atrapalhando em várias funções dali do nosso organismo, próprio radical livre ali gritando, né? É, então, assim, nós temos eu vou dizer assim, que é um desequilíbrio total do nosso organismo quando a gente está sob efeito do estresse, né? E É um prejuízo muito grande para o corpo, né? um prejuízo enorme. E se você não se dá conta disso a tempo, e se você não intervém a tempo, existem várias formas de intervenção, e as técnicas de massagem, as técnicas de relaxamento, elas vêm muito ao encontro disso, né? Então, assim, você fazer, eu sempre falo, daí cabe um tratamento multidisciplinar, né? Eu tenho Uhum. algumas clientes que gostam muito, já entenderam o quanto é importante estar se beneficiando das massagens. E o que é que elas fazem? Elas têm lá ou terapeuta, ou um psicólogo, enfim, alguma forma de lidar com isso. Algumas pessoas, muitas, infelizmente, até recorrem a medicamentos, mas também entenderam que é importante fazer a massagem. Então, vêm, procuram, fazem com certa regularidade, às vezes até está no meio de um tratamento estético para celulite, por exemplo, né? Vamos falar aqui que é o que o pessoal procura muito, e você está lá usando um aparelho, você está usando uma técnica de massagem, uma drenagem, e às vezes a cliente chega naquele dia e diz assim, olha, hoje, você se importa se a gente não fizer o que estava previsto, combinado? Eu estou muito estressada, eu quero uma massagem relaxante. Pode ser, nossa, quando ela entende isso, né, quando ela entende o que o corpo dela está pedindo, está solicitando, é fantástico, né, porque daí você consegue oferecer um tratamento adequado e que provavelmente vai ajudar muito mais do que aquela sessão que estava previsto para ser feita. E Então, não só a cliente, né, passo Ingrid? muito Porque as importante. profissionais de estética hoje, cada vez mais, elas estão procurando atender o máximo de número de pessoas possível, e isso gera um estresse muito grande nela, porque se uma atrasa um minuto, causa um caos na agenda dela, né? E isso, né, provoca Com um certeza. estresse muito grande. Né? Hoje as profissionais de estética estão muito estressadas porque a maioria está parada, algumas já voltaram a trabalhar dependendo aí da sua região, mas com mais estresse ainda por causa do risco que elas sabem que elas estão correndo. Né? Então, assim, mas Sim, tem que sim, trabalhar, e assim, é um conflito, né? Muito grande um na conflito cabeça bastante delas, né? grande. É, Exato. e assim, eu acho que as profissionais, elas deveriam também procurar uma outra profissional para fazer, né, a sua massagem relaxante, ela se permitir fazer isso, né? Se ela não conseguir fazer isso semanalmente, que seja de 15 em 15 dias, mas não deixar passar mais do que 15 dias, sabe? Isso tem uma Sim, sim, importância para a estabilidade física e mental dela, né? Eu acho exato. extremamente importante para que ela também esteja pronta sempre, tranquila, para poder fazer os seus atendimentos aí com segurança, sabe? Eu acho que a gente tem Com que certeza. deixar um pouco essa coisa aí de achar que a outra é minha concorrente, eu não vou lá na minha concorrente. Não tem esse lance de concorrente. Você não está indo lá para poder tomar conta de nada, para vigiar, ver se a pessoa sabe fazer. Não é essa a intenção, sabe? E nem Com está lá para certeza. criticar, nem para criticar, porque a gente tem que respeitar que cada pessoa tem a sua maneira de fazer. Existem técnicas e técnicas, a gente vai falar agora sobre algumas técnicas, alguns tipos de massagem, mas às vezes a gente sabe, a gente dá aula, a gente sabe. Você tem 10 alunas na mesma sala,
a gente está dando a mesma coisa e cada uma sai de lá fazendo uma coisa diferente. Por quê? Porque ela coloca o talento dela em cada ponto que ela acha importante. Isso é fundamental. É o Exatamente. amor dela ali, é só ela que tem, aquele jeitinho dela fazer, é só ela que tem. Né? Então, acho que a gente Com tem que certeza. respeitar muito isso, uma profissional respeitar a outra, né? Para a gente ter uma classe mais unida, né? Exato. Menos estressada, digamos assim, Exatamente. não é? Exatamente. Então, Ingrid, fala pra gente aí quais são os tipos de massagem voltadas para spa. Que a gente pode fazer, a gente tinha um conceito de spa que existia um spa, que era um estabelecimento, que era lá no meio do mato, que era só para isso, né? Só E só para tinha água. desestressar, só tinha, exatamente, Só tinha água. né? E aí, hoje, né? Hoje não, já há muito tempo, desde que eu entrei na estética, que eu gosto bastante dessa área de spa urbano. E quais são os tipos de massagem que a profissional pode agregar? Quais são as mais legais, assim? Eu, na verdade, eu acredito que ela tem que saber várias, porque cada cliente tem uma necessidade diferente, né? Mas Exato. explana pra gente aí algumas aí que você conhece e a diferença entre elas. Então tá. Bom, como você mesma falou, a gente tem várias possibilidades e eu acredito que várias dessas possibilidades, inclusive, vieram em decorrência de uma necessidade. A partir do momento que vamos dizer, o mercado de spa, o mercado do bem-estar, começou a perceber que ele teria uma expansão, que ele poderia se expandir, então começaram a se criar técnicas. A gente tem tantas, e eu sempre falo, a gente tem que separar joio do trigo, né? Então a Uhum. gente tem umas que a gente fala assim, meu Deus do céu, para que serve isso? Não tem muita vantagem, né? É. Então eu acho que a gente sempre tem que ter um olhar crítico sobre o que está sendo inventado, vamos dizer assim, o que está sendo proposto. Mas algumas técnicas, sem dúvida nenhuma, são bem interessantes e eu gosto muito de trabalhar com elas. Então, primeiro vamos falar sobre aquelas que eu acho que são as que mais são conhecidas, né? Pedras quentes, né? O Hot Stones, ele está aí sempre Adoro. encabeçando esse tipo de atendimento, né? E gosto muito dessa técnica, principalmente para lugares mais frios, né? Por exemplo, aqui onde eu moro, em Curitiba, a gente sempre tem um climinha que até favorece esse tipo de atendimento, tá? Uhum. Então, gosto muito e o resultado é muito bom. O calor, independente, eu sempre falo, quando eu dou curso de pedras quentes, eu sempre falo para as alunas, meninas, vocês não precisam se tornar experts em como é que eu vou dizer, em medicina tradicional chinesa, em meridianos, em energéticos, não é isso. Também para quem gosta, nossa, mergulho de Ó. cabeça. Mas você utilizar bem as pedras, pensando o quanto o calor relaxa, o quanto o calor traz bem-estar, isso já é, assim, mais de meio caminho andado. Então, pedras quentes, sensacional. Uma terapia que também gosto muito e ela serve para várias situações é o bambu, né? A bambu terapia. Uhum. Gosto muito porque eu posso, aí eu estou até falando em termos comerciais, tá? Quando você compra qualquer acessório para você trabalhar, a gente sempre pensa, caramba, agora eu vou comprar esse treco aqui e vou usar só para fazer massagem relaxante, né? E muitas das vezes ela faz uma relaxante por semana, né? E o É. restante todo ela faz, sei lá, drenagem, modeladora e assim por diante. Então, o Investimento bambu, parado, ele é né? um investimento parado, exatamente. Então, o que que acontece? O bambu, ele te facilita muito o teu trabalho. Você pode usar ele para o relaxamento, sentir o bambu na pele, então, para o cliente é muito agradável, mas ele também te propicia manobras incríveis para você fazer, principalmente uma modeladora, né? Então, eu sempre falo, meu Deus, o que você ganha de tempo e você aumenta a sua área de atuação com um simples bambu, amplia muito mais determinados movimentos do que se você os fizesse somente com a mão. Uhum. Então, gosto muito. E
bambu remete à natureza, que eu acho que tem Sim. tudo a ver com o que a gente está falando aqui com spa, com o conceito de spa, com essa questão de evadir-se, né? Sair um pouquinho fora ali da tua casinha. Traz Uhum. esse aspecto natural, né? Então, gosto muito do bambu. Queria só Outra. fazer duas observações. Uma, Claro, só para a gente não perder o fio da meada. Nas sim, pedras quentes, né? Eu sou de uma cidade quente, né? Volta Redonda é gente. quente, né? E tal. Eu fazia pedras quentes, eu recebia pedras quentes, uma terapeuta Silvana Freitas maravilhosa lá em Volta Redonda, e no calor, porque eu sempre fazia massagens relaxantes com ela, e ela fazia é tão interessante que eu relaxava tanto que eu começava a sentir frio. Ela tinha que cobrir meus pés e estavam aí, ela derretendo, o ventilador virado na cara dela, ela derretendo porque o calor, uma toalhinha do lado assim, eu falava assim, Silvana, você vai emagrecer muito comigo aqui, porque eu fazia, e eu acho que assim, o meu estado de relaxamento era tão grande, ela proporcionava muito isso, me deixava muito tranquila, eu começava a sentir frio mesmo, sabe? Frio, eu levantava da maca sentindo frio. Mas era um Nossa, negócio. Aí depois saía da sala dela, eu falei, nossa, que choque de temperatura, Silvana, eu te matei hoje. Mas é mesmo, eu porque tô falando esse isso porque relaxamento. para ninguém achar que vai fazer pedras quentes só no frio, né? Desde que você Não, tenha não, um não, não. ventilador na sua cara e uma toalhinha do lado para enxugar seu suor, vai funcionar muito bem, né? Exatamente. Inclusive, na própria técnica de pedras quentes, a gente pode trabalhar com a terapia de choque. Então, você pode trabalhar com pedras quentes e pedras frias Sim, numa mesma sessão, em sim, sequência, para sim, você proporcionar determinadas reações do seu organismo, né? Então, sim. a gente consegue, sim, trabalhar. E isso E aumenta lembrando que também muito o sistema imunológico, fortalece o sistema sim, imunológico, é bastante. muito bom, é muito legal. Falando da parte de saudável, né, a parte saudável do corpo, isso é excelente, é muito bom. Sim. E do Então, bambu, pedras, Ingrid, na época que eu, só para concluir aqui meu raciocínio, na sim, época sim, que eu fazia, dava os cursos de bambuterapia e tal, a gente sempre procurava já vender o kit junto para elas terem ali a sua ferramenta que já vai levar para casa e tal. Aí tinha sim, sim. umas alunas que falavam assim, ah, não, eu posso levar o meu? Eu falei, pode, tranquilo. Aí chegava, menina, bambu do quintal, era muito engraçado, bambu verde, bambu colhido em época errada, porque ele dá caruncho. Então, assim, dá broca, né? Gente, era muito engraçado. E aí o bambu quebrava no meio da aula. Eu falei, minha filha, nós estamos fazendo esse negócio errado, vamos fazer um negócio certo. Então, assim, porque às vezes a gente se preocupa com a qualidade do trabalho, né? Que você vai, imagina, você pega um Com bambu certeza. verde desse e você está fazendo lá bambuterapia no cliente, uma primeira rolada que você dá, ele quebra e começa, sei lá, de repente machuca o cliente, porque são fibras cortantes, né? Então, assim, Se ele não só para tiver um tomar cuidado, tratamento, né? uso Dá. e outro, né, entre um cliente e outro, Uhum, e outra, você corre realmente o risco de causar um dano, né, porque, como você falou, são fibras, essas fibras, muitas das vezes, elas podem até ser cortantes, né? sim, Então, a gente sim. tem que tomar muito cuidado, aquela história, o barato sai caro, né? É. Às vezes quer economizar tanto que leva o bambu de casa e não vai dar muito certo, né? Eu já Verdade. vi gente falando assim, ao invés do bambu, eu posso levar cano de PVC? Não Ah, sei oh, se você já ouviu essa. Jesus. Não. Aí eu corto o cano de PVC, vai ficar igualzinho. Eu falei, bom, de repente cria-se uma outra técnica aí de massagem, que não é bambu terapia. Verdade, verdade. Mas, enfim. Então, essas duas eu gosto muito. A Uhum, massagem com velas eu acho bastante interessante, até pelo efeito, vamos dizer assim, do inusitado que ele cria, né? Eu acho que ele cria um clima muito interessante. Então, gosto de trabalhar com essa técnica. Pindas chinesas é muito interessante também, uhum, né? Tem sim, todo vamos dizer, toda uma história em torno das pindas e é muito agradável. sim. E das técnicas manuais que não se incluem acessórios, eu gosto muito particularmente. Eu gosto muito da massagem havaiana, porque eu Uhum. acho assim que ela como é que eu vou
dizer assim, ela te facilita muito o trabalho, porque você trabalha não só com mãos, né? Mas você vai trabalhar muito com o antebraço, com o cotovelo. Então, assim, Descansa as você mãos, né? consegue. Nossa, descansa as mãos. E para quem está recebendo, isso eu já várias vezes eu ouvi de clientes dizendo assim: nossa, eu nunca sei onde você vai massagear. E esse inusitado cria uma continuidade, né? Porque você está trabalhando lá, membro inferior, de repente, pá, você já sobe, diferente de uma outra massagem, onde a gente trabalha Sim. por partes do corpo, né? Sequencialmente. Uhum. Com sequência, exatamente. Então, na Havaiana, não. Você tá, né, costas, braços, membros inferiores, então, gosto muito. Acho que, Uhum. e esse clima que ela cria, né, que essa técnica cria, faz com que realmente o cliente, pum, entre no estado O alfa, elemento que é o nosso surpresa objetivo. é Elemento interessante, né? surpresa, Uhum. exatamente. Bem interessante. E uma outra técnica que daí o Rodrigo Lomba vai lembrar muito bem, porque ele já experimentou, Uhum. e eu já fiz em alguns eventos do Rodrigo, acho que você também já viu, que Você é já fez em a... mim? Você já fez em mim? Eu Eu fui já sua fiz em você. modelo? Nossa! Já. Não... Ai, é verdade, você me serviu de Em modelo, Volta Redonda, exatamente. eu fui sua modelo. E volta redonda, exatamente, que é a massagem balinesa, que eu amo Sim. fazer, gosto muito. É um mix de técnicas, né? Veio lá da ilha de Bali e eu tive a oportunidade, vou contar uma historinha rápida, eu aprendi essa técnica com uma massoterapeuta de Bali, né? Então, assim, Legal. ela era minha colega no spa e ela trabalhava lá com a gente, tal, conheci ela trabalhando com a gente trabalha muito com pessoas de todas as nacionalidades, né? Mas tem muitos orientais, né? Uhum. E aí ela veio, eu não conhecia a técnica, o meu chefe na época pediu, que era assim a ideia de que todos trabalhassem com todas as técnicas, e eu aprendi com ela. E eu Uhum. fiquei surpresa, Flavinha, porque ela era uma criaturinha de 1,45 m, o Uhum. pezinho dela acho que era 32, a mãozinha dela era mãozinha de criança, e eu fiquei pensando, cara, como é que essa criatura vai querer fazer massagem, né? Meu Deus do céu, ela era um pancadão na massagem. Porque ela Uhum. usava toda a técnica, ela usava o corpo, o peso do corpo dela, ela Uhum. fazia movimentos, a gente trabalha muito sobre a maca ou sobre um Sim. tatame, né? Então, Uhum. assim, ela era, assim, uma potência, sabe? E eu tive a oportunidade de aprender com ela, fiquei muito feliz, porque foi uma coisa que eu nunca esqueci e pude replicar essa técnica para várias pessoas, né? Então, foi fantástico. E é uma técnica também onde você trabalha em conjunto, um mix de técnicas, né? Então, você vai trabalhar com relaxamento, você vai trabalhar com reflexo, você vai trabalhar com a própria lome-lome, você pode, né, a havaiana, Sim. você pode incluir e propicia você a criar uma técnica própria, porque você vai colocar A muita coisa integração de de todas elas, né? integração de todas elas. Então, é sensacional. Então, Uhum. essas são algumas das que eu gosto de trabalhar, né? Mas, nossa, tem um monte, a gente pode ficar horas falando sobre esse É assunto, né? verdade. Bem, Ô, Ingrid, bem as interessante. indicações a gente sabe aí, né? Relaxamento, né? Profundo, né? Uma ligação aí da mente com o corpo, né? O espírito, para quem acredita. Eu acredito, a gente é um ser Exatamente. integral, Deus criou a gente como um ser integral, né? Eu acredito muito nisso. Sim, Mas dessas massagens aí, quais são as contraindicações que você, pela sua experiência, porque as contraindicações sim. que a gente tem em fichas são muito amplas, né? Elas não são muito Uhum, pontuais. Mas de contraindicação pontual, pela sua experiência de coisas que você, assim, eu não imaginava que isso era uma contraindicação. Já aconteceu com você? Você sim. pode pontuar pra gente? Olha, nada assim de diferente. A única coisa que eu gosto sempre de pontuar, que a gente deve perguntar para o cliente, é algumas situações que às vezes a gente não imagina que possam acontecer e que não seriam exatamente uma contraindicação, mas seria é, um alerta para que eu não executasse daquela maneira com aquela pessoa. Um Uhum. exemplo, aliás, eu tenho dois exemplos para dar. Um exemplo é pés e outro exemplo é cabeça, né?
Na maioria das massagens que a gente vai executar, a gente sempre, não, porque tem que pegar na cabeça, porque tem que pegar na cabeça, porque tem que espalhar a cabeça, tem que apertar a cabeça, né? Para algumas pessoas funciona pra caramba, é excelente. Mas tem gente que não suporta que toque a cabeça. Tem gente que tem aflição quando você toca o couro cabeludo. Chega, eu tenho um exemplo em casa, minha filha. Minha filha não gosta. Ela tem pavor. Quando ela vai no cabeleireiro, que ela tem que cortar o cabelo, ela fica rezando para o cara, a hora que for fazer a escova, para que ele não puxe. E às vezes o cara não está nem puxando, mas ela A morre de dor. sensibilidade, né? Uhum. A sensibilidade é enorme. Então, assim, isso eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter de perguntar. Eu sempre pergunto, quando eu vou fazer a ficha de avaliação do meu cliente, eu pergunto se tem algum lugar que ele não gosta que toque, se ele tem alguma hipersensibilidade, né? E o pé é outro lugar, cara, porque, gente com cosquinha no pé é o que há. Às vezes você tá lá achando que você tá abafando, né? Não, vou apertar, vou puxar, não sei o quê. E a pessoa, às vezes, até fica inibida, não quer te falar nada, mas a pessoa tá o tempo todo cutucando, né? E quando você vai ver, porque a pessoa, ou a pessoa fala, ai, não, pelo amor de Deus, não pega no meu pé porque é um monte de cosquinha, né? Então, isso é um... E às vezes a gente não sabe, porque principalmente quem aprende uma técnica, quer executar a técnica tal qual aprendeu, né? E a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer algumas adaptações de acordo com as características individuais, né? Então, a gente tem que individualizar o nosso atendimento. Né? A sensibilidade da profissional tem que estar em primeiro lugar, né? Exatamente. Você tem que estar atento àquilo para você oferecer o que realmente... Porque senão, gente, eu já percebi, assim, teve uma única vez que eu tive uma cliente, ela não conseguia relaxar, gente, ela tinha uma dificuldade. Eu consegui fazer essa pessoa relaxar lá no terceiro, no quarto atendimento. Ela era extremamente tensa e ela não conseguia receber uma massagem relaxante. Ela não conseguia entrar no clima, né? Por uma série de problemas. Então, assim, se você não tem essa sensibilidade de perceber isso, você não vai ter sucesso nunca, nunca. E a pessoa ainda vai, eu não vou dizer falar mal, porque você está fazendo o seu trabalho, mas a pessoa não... Você não vai atender as expectativas da pessoa, que é o que eu acho que todo profissional procura, né? Você fica feliz quando você vê que o teu cliente gostou do teu atendimento, né? Então... Aí é que está o diferencial também, né, Ingrid? Porque eu lembro quando eu fazia os meus atendimentos, assim que eu comecei, eu oferecia um chá para cliente antes da massagem relaxante, né? Eu tinha... eu trabalhava muito com aromaterapia, eu deixava a cliente escolher a essência que eu ia trabalhar, porque não adianta eu escolher a que eu achasse que fosse melhor para ela, se ela não gostasse do cheiro, ela não ia relaxar. Essa coisa de perguntar, você tem uma sensibilidade maior a alguma determinada área do corpo, onde você senta cosquinha, onde você não gostaria que eu tocasse, ou qual é a parte do seu corpo que está mais dolorida, que está mais tensa agora. Justamente era aquela ali que eu ia caprichar mais, sabe? Então, essa conversa antes com o cliente, enquanto você está preparando ali todo o ambiente para fazer a massagem, faz com que a pessoa se sinta especial, porque, na verdade, ela é muito especial para a gente. Né? E deixar ela o mais confortável possível para que ela relaxe de verdade, porque se você não faz nada disso, você sente... Eu já fiz massagem com uma profissional de estética, que é uma massagem relaxante. Eu vivia fazendo massagem relaxante, sempre gostei. E eu fui fazer com ela, assim, duas coisas que eu não gostei, que eu não voltei mais. Primeiro, o creme que ela escolheu era uma loção, não era um creme, e tinha um cheiro forte de maçã, era um hidratante comum, porque não deslizava e toda hora ela passava, porque loção a gente sabe que absorve muito mais rápido que um creme, do que um óleo. Então toda hora ela tinha que ficar pegando aquilo e passando no meu corpo gelado, porque ela pegava, ela não esquentava o creme na mão. E por causa disso, a mão dela ficava fria o tempo todo. Então, assim, a massagem dela em si, a técnica da massagem dela era maravilhosa. Mas 2 pontos ela pecou. De ficar o tempo todo molhando a mão com o creme, porque não era um produto específico para massagem relaxante, e, consequentemente, a mão dela ficava gelada. Então, foi uma coisa assim, foram 2 horas praticamente de tortura.
né? Tirando a técnica que era muito boa, mas foram 2 horas de tortura. E ela deu o melhor dela, a massagem dela realmente é maravilhosa. Mas se tivesse, Você acaba se ela relaxando, tivesse né? observado, né, escolhido realmente alguma coisa que fosse adequada, né? Não estou falando aqui de porque o produto A ou B, eu estou falando de base de cosmético, né? A Sim, base sim. de um creme de massagem que tem bastante óleo vegetal ou de um óleo vegetal, você gasta menos produto, né? E você tem um deslizamento muito maior. Então, isso faz muita diferença para o relaxamento. Tanto, apesar da técnica dela ser maravilhosa, nunca mais eu voltei. Entende? É assim que o cliente não volta. Então, não Não importa a volta, técnica, você exatamente. tem que pensar no conjunto, você tem que pensar no todo, né? É o conjunto da obra, como eu falo, né? Que faz o todo ali, né? Com Uhum, certeza. E até você falou uma coisa agora. Quando eu comecei a trabalhar com essas técnicas, eu sempre preferi creme a óleo, mas por pura ignorância, eu vou dizer. Porque eu acho, era o que eu mais conhecia, era o que o pessoal mais usava. E ainda uhum. se tinha aquela coisa na cabeça, ai não, óleo é melequento, óleo vai melar minha roupa. O mineral Depois é que eu comecei. melequento, o vegetal não, Exatamente. né? Aí que tá. Depois que eu comecei a usar o produto certo, então, usar um bom óleo vegetal e perceber que, na verdade, ele trata a pele do cliente, né? Como eu Uhum, tenho vários relatos de clientes, nossa, depois que eu comecei a fazer massagem com você, a minha pele não ressecou mais como antes. Ela uhum, tem uma textura diferente, ela tem, ela tá mais macia. E isso a gente consegue através de um produto adequado, no caso, como você mesma diz, o óleo vegetal. uhum, Então, esse conjunto, né, de pequenos detalhes vão fazer uhum, toda a diferença quando, uhum, quando você quando você vai se apresentar, quando você vai apresentar teu trabalho. E eu uhum, queria fazer uma pequena, como é que se diz, um aspas aqui. Você falou sobre o chazinho. uhum, Eu trabalhei, como eu falei para vocês, a gente trabalhava com pessoas de várias partes do mundo e tem muito filipino trabalhando em spa, muito uhum. filipino. E eles são, eu sempre falo, eles são como nós aqui somos comparados, né? Qualquer brasileiro tem que fazer embaixadinha se for homem, se for mulher tem que sambar, né? Filipino É é mais ou duro, menos né? isso. Tem que Nossa, nem saber me fazer fale, massagem. filipino, exatamente. O filipino, ele chega, ele tem que saber fazer massagem. E o pior é que ele sabia. Tinha filipino Uhum. que trabalhava na cozinha, nas horas vagas ele fazia massagem, não no spa, obviamente, mas fazendo os colegas deles, né? Eles são Cultural, muito né? bons nisso. Exatamente. E aí tinha um casal, casal casado mesmo, que trabalhava com a gente no spa, e eu comecei a observar, sabe como é que eles atendiam todos os clientes que eles recebiam, todos que vinham ao spa. O cliente chegava, eles colocavam o cliente na cabine de atendimento, levavam um copo de água para esse cliente. Uhum. Terminava o tratamento, eles saíam da cabine para a pessoa se vestir e tal. Quando a pessoa saía, eles davam outro copo d'água. Às vezes a pessoa Uhum. até ficava olhando, né? Tipo, não, mas nem tô com sede. E eles explicavam que a água ela é necessária para o corpo, que ela faz com que haja uma desintoxicação, que o Uhum. processo de massagem ele necessita, vamos dizer assim, que essas toxinas saiam do organismo e que a água vai favorecer isso. Então, toda vez, começava com um copo d'água, finalizava com um copo d'água. E eu acho isso super interessante e eu procuro fazer nos meus atendimentos também, porque tem muita gente que não tem o hábito de tomar água, né? Ah, não, eu Uhum. nem tomo água, nem lembro que eu tenho que tomar água, eu não sinto sede. Então, é uma forma de você fazer com que aquele cliente, pelo menos 2 copos de água naquele dia ele vai tomar, quando você Com começa e certeza. quando você termina o teu Quem atendimento. não bebe Eu acho água que não tem sede. O corpo, não tem sede, exatamente. quanto mais você bebe água, mais sede dá. É fato, né? Porque o seu É, corpo pede, você está estimulando o corpo, né? sim, A facilitar essa via, essa transição aí de liberação de toxinas, né? Para poder levar também mais nutrientes para o corpo. A água faz parte disso, né? Ela sim, ajuda muito nisso. Ingrid, deixa eu te mostrar uma coisa. deixa. Vai chegar aí na sua casa, tá? De presente, Oh! Meu tá? Deus do céu! Massoterapia! Massoterapia, que é o nosso creme, tá? Ó, tá? Ai, que joia! Nosso creme de massagem para massagem relaxante.
eu vou falar para vocês quais são os princípios ativos dele. Lembrando que ele é 100% vegetal, tá? A base dele é 100% vegetal, ele tem um excelente deslizamento, então ele rende bastante na hora das manobras, das massagens, então super importante. Ai, Fabiana Toso, ô, sua linda, que saudade. Vou marcar uma live com a senhora não me escapa, hein? Vamos marcar uma live aí. Pra semana que vem, beijo, vou te pegar no contrapé. Um beijo, meu amor. Olha só. Ela tá em casa também, você pode pegar no pé então dela. vou usar e abusar dela. Usa e abusa da dona Fábio. Olha só, esse nosso Masterap, que ele tem salicilato de metila, que ele tem um efeito legal analgésico, ele alivia as dores musculares, então para massagem relaxante aí, ótimo. Ele tem óleo de semente de uva, que é rico em polifenóis, né? Ele acelera bastante aí o metabolismo, é altamente hidratante e antioxidante. Ele tem o BioBlend Spice, que é um composto de menta, sálvia, cravo e zedoária. Eles juntos, nesse composto, eles têm um efeito anti-inflamatório, melhora a circulação, melhora as dores também. E caso a pessoa tenha alguma contusão também, ele trabalha bastante essa parte. Manteiga de cupuaçu, porque além da base vegetal, além do óleo de semente de uva, ele tem a manteiga de cupuaçu. Então, esse creme mais amanteigado, ele dá um deslizamento realmente muito melhor, mas por quê? Porque o cupuaçu é altamente hidratante, também é anti-inflamatório e ele é emoliente da pele. Então, ele deixa a pessoa com aquela sensação de sedosidade na pele muito intensa. Tem o extrato de baru também, que é rico em ômegas e sais minerais. A arnica, que é anti-hematoma, né, é analgésico também. E a castanha da Índia, que entra aí como anti-inflamatório e também vai ativar a circulação periférica. Então, esse é um produto, fora o cheiro dele, que é muito gostoso, porque isso também faz parte da massagem relaxante, né? O aroma ser gostoso, ele remeter à tranquilidade, remeter à calma, né? Isso faz toda a diferença também. Faz toda a diferença, verdade. E aí a gente pode agregar também, que também vai chegar aí na sua casa, o nosso óleo Meu Deus do céu. Vegetal. Só uma pergunta, é Natal já? Mas você merece, você merece. Papai Noel tá chegando, olha só. Fui uma boa menina. Esse óleo vegetal, ele é 100% vegetal, não é? Eu já expliquei aqui em outras ocasiões que às vezes a profissional tá vendo, eu vou comprar esse óleo que contém semente de uva, e ela olha lá no contrarótulo, ele está escrito lá, parafino líquido, óleo mineral e mais a semente de uva, ou seja, tem o óleo mineral, a semente de uva não tem efeito hidratante, esquece, porque o óleo mineral vai impedir que isso aconteça, tá? Então tem o óleo de semente de uva, óleo de maracujá, óleo de amêndoas, óleo de girassol e óleo de algodão. Então esse óleo só tem 5 óleos vegetais. Se ela quiser associar aromaterapia, aqui ela pode colocar o óleo essencial que ela quiser, porque essa base é 100% vegetal. Né? Meio litro de óleo, que ela não vai ficar com óleo aí de litro para perder de vista, e também não é pequenininho, que não vai render para ela. Então a gente chegou nesse meio termo aí do óleo de meio litro, que rende bastante para o profissional, e ela pode misturar o massoterápico no óleo também, caso ela deseje fazer aí as suas misturas com óleos essenciais. Inclusive, falando de óleos essenciais, se vocês se inscreverem aí no nosso site, nosso site está lá na parte de fitobuild.com.br, tem uma aba do lado direito de protocolos. No final dessa página tem um campo para você colocar o seu e-mail e você recebe na hora todos os nossos protocolos, tanto faciais quanto corporais. Tem mais de 100 protocolos, inclusive protocolos de aromaterapia, tanto facial quanto aromaterapia corporal. Né? Você gostou, Ingrid? Você gostou do conteúdo? Eu gostei, eu dei uma olhada em tudo assim e achei bem interessante, tem sugestões muito legais, né? Gostei bastante. É uma oportunidade até para conhecer todos os produtos, para ver tudo que a Fito Beauty tem, né? Nossa, gostei bastante. Já deixei lá arquivado. Criei uma pasta aqui só Fito Beauty. Imprime tudo, leva para a clínica. Tudo embaixo do braço. Livrão, verdade. Vou citar para vocês um dos protocolos que a gente criou, aromaterapia corporal para relaxamento físico, emocional e mental, tá? Nesse protocolo é bem tranquilo de fazer.
você vai higienizar o corpo da cliente, depois vai fazer uma esfoliação, né? E vai limpar esse esfoliante todo. A gente tem o Higicorp Fluid, que é um higienizante aí que restabelece o pH da pele também. E aí você escolhe uma das opções de base para você trabalhar com a aromaterapia. A gente tem o creme neutro, né, que é 100% vegetal também, e tem o óleo. Mas se você quiser agregar também no massoterápico, se for o caso do cliente estar com muita dor muscular, aí você pode agregar. Se você quer uma relaxante somente para relaxar mesmo, o cliente está só estressado, mais emocional, não está sentindo dor física, mas sente que o corpo está pesado, você pode optar pelo creme neutro e pelo óleo vegetal que eu mostrei para vocês. E aí eu coloquei uma sugestão de, depois que você escolher, vamos supor, se você escolheu o óleo, por exemplo, você coloca ali 10 ml, mais ou menos, para cada 10 ml, você coloca 4 gotas no total de óleo essencial. Estou falando rápido aqui, mas está tudo escrito lá, tá? Então, eu coloquei aqui 4 opções de óleos essenciais que vão ajudar muito nesse relaxamento físico, mental e emocional. Óleo essencial de mirra, óleo essencial de laranja doce, óleo essencial de alecrim e o petit grain também. Então, assim, são óleos essenciais muito bons que você colocando ali uma gotinha de cada, porque vão ser 4 gotas no total, vai ter um cheiro maravilhoso, vai trazer um resultado também muito, muito, muito bom para o teu cliente, tá? E depois lá tem quantas vezes por semana, a sugestão de fazer uma vez por semana, a indicação do produto home care e uma dica da técnica lá embaixo, bem, bem top para vocês criarem outras coisas aí nos procedimentos de vocês. Então, só umas dicas aí, só para vocês saberem que a gente tem esses recursos para vocês. Bom, a gente já falou dos acessórios, né? E uma coisa também, Ingrid, que eu acho extremamente importante é a preparação do ambiente. Porque a gente já tem a nossa técnica, a gente já tem bons cremes, já tem aí as opções da cosmetologia e mais a opção aí de aromaterapia. Mas e o ambiente? Como é que eu preparo o ambiente? Eu tenho lá minha sala de estética, que só tem a minha maca, a minha pia ali, o meu carrinho auxiliar, eu não tenho muita coisa. Como eu preparo esse ambiente? Para o cliente não achar que é um consultório, né? Porque a pior coisa que tem é você chegar para uma relaxante com cara de hospital, né? É isso que eu ia falar. Muitas das vezes, né? Até quando tem menos coisa, é melhor. Quando tem muita coisa, né? Aquela esteticista que tem 1000 equipamentos, mas a sala não é muito grande. Então, dá aquele monte de equipamento enfileirado, aquela na maca no meio, aquele brancão, tal, não sei, aquela luz, né? Porque normalmente ela vai fazer atendimentos onde ela precisa de claridade, e aí no meio daquilo tudo ela vai atender o cliente. Cara, não dá para relaxar, porque você se sente num centro cirúrgico. Você acha, meu Deus do céu, agora vai começar. Vão me dar uma anestesia e pronto, vamos cortar alguma coisa aqui que eu não vou gostar, né? Então, remete a uma sensação que não te relaxa. Então, o que eu sempre digo? É claro que poucas pessoas têm a possibilidade de ter ambientes diferentes. Se você tiver essa possibilidade, eu tenho 2 salas, nossa, maravilhoso. Faz uma só para atendimento de bem-estar e a outra para atendimento estético. Mas quando isso não é possível, eu sempre digo, algumas coisinhas, né, que são muito importantes. Ter no meio desse monte de aparelhos e tudo, elementos que remetam a uma coisa mais natural, a natureza. Podem ser as pedras, pode ser o próprio bambu, inclusive como elementos decorativos, decorativos na própria parede, já ajuda muito. Às vezes até você pode cobrir os teus aparelhos, né? Pode ser um lençol, alguma coisa assim. Um voal colorido, um voalzinho rosa, né? Fica elegante, é barato. Dá uma quebrada. E isso, exatamente, já dá uma quebrada. Quando a gente faz o atendimento da massagem havaiana, eu sempre recomendo às pessoas não usem lençol branco. Usem canga. Fica perfeito. Joga uma canga na maca. Cobre o cliente com canga. Perfeito. Já quebrou aquela brancura que te remete, muitas das vezes, infelizmente, ao hospital, enfim. O olfato, ele é muito importante. Então, você me lembrou tão bem da gente trabalhar com os óleos essenciais.
eles podem ser trabalhados também nos aromatizadores, né? Então, você colocar já um olhinho de laranja, um lemongrass, que o pessoal gosta muito, num aromatizador, e o cliente entra e já sente aquele aroma, é muito gostoso, né? Ele já começa a relaxar só pelo olfato, né? Luz também, gente. Em lugares onde a gente tem luz natural, né? Você não precisa, durante o dia, eu digo que você não precisa da luz artificial, beleza, deixa a luz apagada. Agora, se a tua sala precisa, gente, vamos graduar essa luz, vamos colocar uma luz indireta, né? Porque não tem como você relaxar com uma luz ali na tua cara muito forte, não tem como, né? Então, são pequenos cuidados, e aí vou de novo contar a historinha minha, né? Quando eu fui para o spa, lá quando eu fui trabalhar, Conta rápido, eles não nós só temos 1 minuto. Ah, então tá. Eu não sabia muito que... 1 minuto. Eu não sabia que roupa que eu tinha que levar, tal, né? E lá, pasmem, a nossa roupinha era uma camisa azul clara, uma calça preta, que era uma pantalona, e a gente trabalhava descalço. Não Muito tinha bom. sapatinho. Você usava sapato até ir no spa. Chegava no spa, tirava e ficava descalço, né? Então, a gente tem que quebrar paradigmas até quando a gente atende essa parte de bem-estar. Né? Tem que quebrar aquela coisa de todo mundo de branquinho, calçado, jaleco de manga comprida, não rola. Não dá. Né? Verdade. Não dá, infelizmente não dá. Meu amor, quero te agradecer muito, adorei conversar com você sobre terapias de spa, espero que as meninas tenham aproveitado bastante aí as dicas. A Ingrid é professora, ela dá cursos dessas massagens, aí quem tiver oportunidade de ir a Curitiba, ou quem estiver perto de Curitiba, procurem a Ingrid, sigam ela nas redes sociais. Eu vou para fora de Curitiba! Também. Eu vou carregar a Ingrid, ela vem também. Eu vou do estar. Um beijo, Ingrid. Meninas, muito obrigada pela gratidão aí eterna, pela sua disponibilidade. Por lembrar de mim, amo você. Somou muito aí pra gente, tá bom, meu amor? Obrigada, meu amor. Beijo pra todo mundo aí que assistiu a gente. Beijo. Meninas. Tchau. Tchau, tchau.